Chegamos para mais uma live Mundo Ed, hashtag 160. Aliás, completamos já um ano fazendo lives aqui no dia 16 de maio, um ano de lives. Temos que chamar novamente o que participou da que foi o Quesada. Até esqueci de falar com o Quesada essa semana, mas já estamos mais de um ano fazendo lives aqui para vocês. Por isso que a gente conta sempre com a ajuda de vocês aqui, para a gente crescer cada vez mais, deixando seu like, compartilhando com outras pessoas a live, enfim, comentando. É muito importante a participação de vocês aqui com a gente, tá bom? Vamos falar bastante do Vascão hoje. Boa noite, Edmundo, tudo bom? Tudo ótimo, Gui. Uma boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no canal Mundo Ed, aquela galera tradicional que está toda semana, toda segunda, quarta e sexta com a gente. Né? Aí tá aí, um deles aí, o Wallace, fantástico. Daqui a pouco o tio Zezé, a Marcele e toda essa galera que tá com a gente. Ontem, a maior torcida do Vasco da Gama, né? A Mancha Verde, a Força Jovem, fez um protesto lá em frente ao escritório da 777 Partners, né? Não sei quem é que estava lá, não sei se Luiz Melo, Paulo Brax, e essa galera que comanda a SAF do Vasco da Gama estavam lá, porque acredito que certo é eles estarem no CT. A verdade é que o protesto não poupou ninguém. Eu estou falando em termos de diretoria e comissão técnica. A gente já falou isso aqui 500 vezes. O torcedor do Vasco ele gosta de que pessoas que amem o Vasco comandem o Vasco, porque parece que quem ama trabalha com mais vontade, com mais determinação. Afinal de contas, sofre também quando o momento é ruim, e o momento hoje é muito ruim, em função da zebra, né? Que foi a vitória do Cuiabá fora de casa em cima do Cruzeiro. O Vasco entrou na zona de rebaixamento, tem 3 jogos dificílimos agora pela frente, e aí começou a bater o desespero no torcedor do Vasco, que acreditou cegamente que nunca mais ia passar por isso com a entrada da SAF. O Pensador até já mandou o primeiro superchat de hoje aqui, falando salários atrasados dos jogadores, receita da Série B está no forno. Não temos informações de salários atrasados, tá? Eu até conferi aqui, mas o problema de fluxo de caixa não tem a ver com o salário dos jogadores, que eu saiba o salário está tudo em dia, inclusive direito de imagem e tal, né? É que cada hora é uma informação que chega pra gente, né? Aí, Edmundo, o pessoal foi lá na torcida do Vasco, no escritório da 777, depois eles foram a pé até o CT do Vasco da Gama, inclusive passaram pelo do Fluminense, xingaram o Cano no caminho ainda, conseguiram encontrar com o Cano no caminho. Me parece que não aconteceu nada demais lá no escritório, né? Que tem o pessoal que trabalha lá, né? Inclusive, tem podcast lá do GV, o GV mesmo falou, né? Que tem um podcast lá no mesmo prédio, tudo. Cara, eles pediram a saída do Abel, a saída do Barbieri, e eles exigiram a saída do Barbieri, né, na verdade, principalmente por conta da entrevista, né, a torcida organizada do Vasco falou, o que ele falou na entrevista foi ridículo, etc, a gente fala para ele treinar outro time, babá, aí falou que pediu a saída do Paulo Brax, do Abel, e eles falaram uma coisa que eu achei interessante, pô, se a 777 acha o Paulo Brax tão bom, leva para outro time deles. Por que não leva para outro time, de repente? Vai lá para Inglaterra, para outro time que está comprando, etc. Aí, Edmundo, acho que nesse caso, né, os caras vão lá, mostram a faixa, xinga, fala, queremos isso, aqui é a torcida do Vasco. Acho que é tranquilo, né? Se não tiver nenhum tipo de baderna, agressão, etc., vale o protesto, né? Ou não? O que você acha? Eu acho que vale, é super válido, porque quem sofre é o torcedor. Né? Os profissionais, todos esses citados por você, amanhã estão em outros clubes. Eles já trabalharam em outros clubes, muito nítido. O jogador também. O jogador não foi bem no Vasco, vai para outro time. Agora, não pode ir mal em outro time pior do que o Vasco e vir para o Vasco. Né? Eu acho que o protesto é muito em função disso. Se você vai mal num time pior do que o Vasco e você é contratado como esperança do Vasco. Mas eu acho que é legítimo o protesto porque a promessa foi feita.
Você prometeu um time forte, competitivo, que nunca mais ia passar pelo processo de rebaixamento, né? Um processo, né? E com 7 rodadas está lá o Vasco na zona de rebaixamento novamente. Então, eu acho que a cobrança ela é mais do que justa de uma torcida que está sofrendo, agonizando, pelo menos há uns 15 anos, né? Quando foi o primeiro rebaixamento. Já não ganhava alguma coisa há alguns anos, mas, né, o primeiro rebaixamento é que foi que entristeceu. Inclusive, eu estava lá, eu não tiro a minha meia-culpa, né? Acho que naquela ocasião ali teve muito erro. Nós éramos 8º colocado no Campeonato Brasileiro, estávamos na semifinal da Copa do Brasil, e o presidente era o Roberto Dinamite, resolveu tirar o Antônio Lopes, que era muito ligado ao Eurico Miranda, e colocou o Tita. Adoro o Tita, uma pessoa fantástica, mas ele nunca tinha sido técnico de nenhum time grande, e depois nunca mais foi técnico em lugar nenhum. Então, foi uma invenção do Roberto e acabou culminando com o rebaixamento nas mãos do Renato, né, que veio como salvador da pátria no final do ano. Mas, enfim, falando do momento atual, foi prometido investimento de 1,4 bilhão. E com isso, a torcida acreditou que, com esse valor, o Vasco ia montar um grande time. Isso não aconteceu. E as declarações... Porque quando você chega a público e fala, gente, nós estamos contratando o Cocão, nós estamos contratando o Patrick de Luca, quando nós estamos contratando o Carvajal aí, que eu não sei o nome, nunca sei o nome desse cara, porque nós não temos grana. Né? Nós não temos grana e foi uma oportunidade no mercado, e aí você pode se estender muitos outros jogadores aí. É Raul Cruz, não? Como é que é o nome lá? Não, Juan Cruz. Juan Cruz. Pô, também estou hoje ruim de nome para Juan caramba. Cruz, Carabarral, Patrick de Luca, Bambu, Cocão. Cocão, se dissesse isso, pô, galera, a gente não tem grana e, pô, a gente tem que ter elenco, tem que ter jogadores mais experientes, já mais tarimbados. O torcedor entende. Agora, quando você diz não, todas as nossas contratações foram minuciosamente calculadas como é que é? Observadas, calculadas. Passada por scout, comissão técnica, diretoria, todos. Passou por todo Aí mundo. você chamar a torcida de idiota, de burro, de burra, porque não foi. Algumas foram. Algumas foram. Hoje tinha uma notícia que o Lucas Piton é um dos pré-convocados pela seleção Sim, italiana, né? Eu acho que separei a também seleção isso. italiana é mais fraca do que a seleção brasileira, na minha modesta opinião. Mas tem um monte de gente que acha que o futebol europeu é o único futebol que existe no mundo. Mas é um jogador de seleção, está lá pré-convocado, porque tem dupla nacionalidade, e acho que isso é um orgulho para o Vasco, ter um jogador dessa magnitude. Tem o Léo Pelé, tem o Pumita, tem os goleiros, enfim, tem bastante gente, tem boas contratações e outras ruins. Contratar não é fácil, né? Você trazer o jogador para o seu time, ter a certeza que ele vai arrebentar, nem sempre isso acontece, mas a promessa de que o Vasco nunca mais teria dificuldades na Série A, né? Isso é que chamou muito a atenção. E quem tem que ser responsabilizado por isso são os profissionais. Acho um pouco injusto o nome do Abel, por exemplo, porque ele nem é o responsável pela contratação e nem é o responsável pelas escalações. Não é porque eu gosto dele, não, porque a figura dele
Ele não faz nada. Ele foi contratado para dar suporte ao Maurício Barbieri, sabe? Para ter um cara ali que a galera gosta, que a galera respeita, e que em alguns momentos ele chamasse a responsabilidade, sabe? Com panca. Mas não é isso que ele tem feito. A gente quase não vê a figura do Abel. Eu, por acaso, encontrei com ele no aeroporto, uma dessas minhas viagens recentes, e foi muito gentil comigo, mas, cara, qual é a função dele? Então, ele é culpado por quê? Eu queria entender. Culpado de verdade é quem escala e culpado de verdade é quem contrata. Né? Aí eu estou falando do CEO e do diretor de futebol, que são eles que fazem todas as contratações, e o treinador, que não consegue dar um plano Cara, de né, pro time. uma cara para o time. Não, tem cara de retranca, tem cara de retranqueiro. Só que essa retranca não está trazendo resultados, porque o futebol ele é resultadista, sim. Porque se você não faz os 45, 46 pontos necessários, você é rebaixado novamente. Isso aí traz um enorme desespero para o torcedor do Vasco. Aliás, ó, o Pensador mandou até salários atrasados, era dia 5, pulou 20, 24. Então, essa informação tá rodando, Pensador. Não, é difícil você falar um negócio desse, porque, cara, eu não tenho essa informação, tá? Eu sei do problema com o Andrei, que a 777 estaria resolvendo. A gente tem que tomar cuidado também, onde a gente vê notícia, etc. Tem muita coisa ligada à política do Vasco também. Eu fui perceber isso com o tempo, falando com outras pessoas, etc. Então tem que tomar cuidado. Apesar do Vasco estar ruim, a gente tem que cobrar a 777. A gente tem que tomar cuidado onde a gente vê a notícia e dar uma apurada nela, tá? Assim, que eu saiba, não tá atrasado, tem problema de fluxo de caixa, mas não tem nada a ver com salário dos jogadores. Mas falta E assim, né? comunicação, né, Gui, também. Mas acho que o Oi? grande problema é não Exatamente. comunicar. Você Não é tem nem culpa do hoje, pensador, né? você tem hoje um canal gigante, um canal gigante que é o canal do Vasco, né? Nossa, TV, né? É, a gente sabe que a gente só está aqui porque existe um gap na imprensa brasileira. Os grandes canais de comunicação falam muito pouco do Vasco. Então a gente está aqui para a gente falar de Vasco. Mas a gente nem consegue falar com propriedade porque eles não se comunicam. Eles não pegam o Exatamente. canal oficial do clube e vão lá e falam: olha, gente, é isso, nosso objetivo é esse, aquele, aquilo outro. Só que, e quando falam besteira. O Paulo Brax falou besteira, o Barbieri falou besteira, enfim. Verdade. E aí, cara, fica difícil a gente defender. Né? Eu não estou aqui torcendo para que isso se perpetue. Pelo contrário, eu quero que o Vasco dê a volta por cima já no próximo sábado contra o Fortaleza. Ganhe lá, depois ganhe do Flamengo, depois ganhe do Inter fora. Porque a partir daí você vai começar a sonhar na parte de cima da tabela, principalmente nesse início de campeonato. Agora, os resultados são ruins, as declarações são ruins, e eles não se comunicam em função dessas notícias, né? Eu posso escrever aqui o que eu quiser, mas Exatamente. a pessoa tem que rebater. Se eles não rebatem, é essa verdade que permanece. Sim. Entende? Então, eu acho que as pessoas que estão aqui estão cobertas de razão. Eu ouço aqui, ouço ali, eu vou passar isso para frente, até que eu ouça do CEO ou do diretor de futebol, ao contrário disso que está sendo noticiado. Esse é o problema, né? Inclusive, é uma das críticas que a gente faz aqui. Eu digo para tomar cuidado, pessoal, porque infelizmente tem muita gente, cara, que torce contra o Vasco, tá? Isso é fato que eu tô vendo. Vascaínos, tá? Que torcem contra o Vasco, que são ligados a alguma coisa política, essas coisas. Infelizmente, eu fui ver isso depois, porque eu sou um cara que sempre trabalhei na mídia, só que de uma forma geral. Nunca trabalhei especificamente falando de um time como eu trabalho hoje, e tenho muito orgulho de trabalhar hoje falando do Vasco. Criei um amor pelo Vasco, já falei para vocês isso várias e várias vezes, assisto todos os jogos, por notícias. Então, aos poucos, a gente vai aprendendo a apuração. Aliás, obrigado por todo mundo que tá mandando superchat. O Pensador mandou 3 aqui, depois eu leio o resto dos superchats aqui. Porque, assim, uma coisa que é fato, é fato.
o que a gente esperava do Vasco da Gama, pelo menos esse ano, não era um time para lutar por título. Beleza, tranquilo, não era. Era um time para ser equilibrado, o que não está sendo. O mínimo que a gente esperava era pessoas competentes trabalhando de forma competente. E não é o que está acontecendo. Isso aí já não é nem notícia ou apuração, é um fato. A comunicação é ruim, fluxo de caixa, problema de fluxo de caixa, quer dizer que isso é incompetência da 777. Independente de, olha, lá fora é de um jeito, aqui é de outro. E daí? Aonde eles compraram o Vasco da Gama? Foi no Brasil, não foi? Então pesquise antes, saiba como funciona, saiba do tamanho da torcida, que é uma torcida engajada, que cobra, que sofreu há muito tempo, sofre há muito tempo. Então, assim, é fato que o que está acontecendo hoje é incompetência da diretoria do Vasco e da 777, tanto de comunicação quanto de fluxo de caixa, etc. Isso é fato. Agora, se não tem dinheiro, não, dinheiro tem porque está comprando o Everton lá, está indo atrás de outras equipes, etc. Então, isso não é possível que seja problema de dinheiro. É uma enganação. Isso aí eu já não acredito, tá, gente? Pode ser só incompetência. A gente torce para ser só incompetência. Olha que tristeza que a gente tem que falar hoje. Mas é isso. Vamos, aos poucos a gente vai apurando e trazendo para vocês.